Pessoal, então vamos lá dar as boas-vindas para vocês que estão aqui nessa noite fria aqui, né, do Boqueirão, do Auer. Agradecer a presença de todos e vou chamar o nosso administrador, o Zé Camelo, e o Agostinho, administrador também do Cajuru, que são as duas áreas que terão essa interferência desse importante projeto no qual será apresentado na sequência. Boa noite a todos. Imensa alegria recebê-los aqui para apresentar, junto ao TAG, ao Márcio, quero agradecer a presença, a SMOP, quero agradecer também a presença da nossa Guarda Municipal, agradecer a SRIC por ceder esse espaço para que a gente possa estar fazendo esse evento aqui hoje, o nosso amigo Agostinho, o regional do Cajuru, toda a sua equipe, toda a nossa equipe também do Boqueirão, que fez um trabalho de divulgação para que a gente possa estar fazendo esse evento aqui, expor essa grande obra que vai realmente transformar, eu acho que a maior obra de mobilidade de Curitiba. Eu não vou me alongar, né, Agostinho? O Agostinho falou até que não quer falar, porque realmente aqui é um dia para que a gente possa escutar, né, o Márcio da Altag, que vai estar apresentando para vocês aqui. Então eu não vou me alongar e quero só realmente agradecer que vocês aproveitem. E a regional, tanto do Cajuru quanto do Boqueirão, está de portas abertas também, após essa reunião, para estar atendendo vocês se continuar alguma dúvida, tá bom? Obrigado e aproveitem o dia de hoje. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Então, conforme o Zeca mencionou, nós vamos hoje apresentar os projetos e os nossos objetivos com relação ao início das obras aqui do lote 3132 do Inter 2, tá? Como ele mesmo ressaltou, talvez seja junto com o BRT Leste-Oeste, que também nós estamos trabalhando, talvez seja o conjunto de obras mais importantes nas últimas décadas relacionadas à mobilidade urbana de Curitiba, né, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco dos BRICS, o Banco NDB. E esses financiamentos fazem parte de um programa chamado Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que será a porta de entrada para os ônibus elétricos no nosso sistema de transporte. Então, além de todas essas intervenções no itinerário das linhas Inter 2 e Interbaios 2, da melhoria da infraestrutura de algumas vias auxiliares próximas, nós também teremos os primeiros ônibus eletrificados no nosso sistema de transporte, que já está essa eletrificação já está garantida com recursos também do Banco KfW, que é um banco alemão, e do BNDES. Então, os ônibus que rodarão na linha Inter 2 serão financiados com financiamento do banco alemão, e os ônibus que rodarão no BRT Leste-Oeste, ali na região do Centenário até o Campo Comprido, serão financiados pelo BNDES. Então é um conjunto de intervenções para melhoria da qualidade do nosso transporte, de forma que a gente consiga atrair cada vez mais usuários, sejam os que usavam e deixaram de usar, ou sejam novos usuários para o nosso sistema, tentando atraí-los com melhor mobilidade, segurança e conforto. Eu não vou me alongar aqui, vou falar mais do projeto. Pode passar, Luiz. Para a gente ter maior efetividade e não exceder o horário disponibilizado pelo ESIC, o nosso canal de comunicação, e ele é bastante efetivo porque nós temos utilizado em todas as reuniões públicas esse sistema, será esse QR Code que vocês podem acessar para nos fazer perguntas, críticas, sugestões, né, seja durante a reunião ou posteriormente, fiquem à vontade.
usem este canal para nos questionar, para eventualmente solicitar um atendimento. A nossa equipe vai estar sempre disponível para atendê-los. Como também, quem quiser, pode utilizar essa fichinha aqui, que o pessoal da AUTAG está passando, que também você se identifica, coloca seu nome e telefone, faz a sua sugestão, sua pergunta, e nada deixará de ser respondido. Se não conseguirmos responder ainda essa semana, na próxima semana, todas as perguntas serão devidamente respondidas pelos técnicos envolvidos. Pode ser que seja pergunta sobre transporte público. Nós vamos solicitar a resposta junto ao URBS. Sobre o projeto, vamos consultar o IPUC e assim por diante. Com relação à obra, nós vamos conversar com a fiscalização da SMOP e assim por diante, tá? Então esse aqui é o nosso mapa da nossa rede integrada de transporte. E aqui são o conjunto de lotes do Inter 2 que nós estamos trabalhando. Uma breve justificativa por que trabalhar com esta linha Inter 2 e Interbaios 2. Avaliando esse mapa, esse aqui são os nossos corredores de ônibus, tá? Então aqui nós temos o nosso BRT leste-oeste, nós temos o nosso BRT norte-sul, e em verde e cinza nós temos o Inter 2 e o Interbaios 2. A espessura dessas linhas indicam as demandas, né? É uma representação das maiores e menores demandas. Então hoje, nosso sistema de transporte da rede integrada ele é mais demandado no trecho sul, menos demandado no trecho norte e assim por diante. E o Inter 2 e o Interbaios 2, somados as duas demandas, elas configuram a segunda maior demanda do transporte público, só perdendo para o trecho sul. E com o passar dos anos, essa linha ela ainda trafega junto com o tráfego no sistema viário convencional, junto com os carros, né, junto com o transporte individual, o que fez com o passar do tempo que essa linha perdesse em velocidade operacional, ou seja, os deslocamentos passaram a ser cada vez mais demorados para o usuário. Então, com esse conjunto de intervenções que nós vamos promover em determinados trechos, nós vamos implantar faixas exclusivas e em alguns trechos do itinerário ele passará a utilizar de forma definitiva as canaletas das linhas expressas, vamos compartilhar com as linhas expressas. Então, é um conjunto de intervenções de forma que a gente dê celeridade novamente a estas linhas, especialmente o Inter 2, que é uma linha direta, e com isso haverá um ganho operacional e um ganho de regularidade e diminuição do tempo de viagem para o usuário. Então, aqui os benefícios e os objetivos. Nós estamos intervindo em 38 quilômetros desse percurso, beneficiando 580 mil habitantes, onde essas estações, nos bairros onde essas estações de transporte e terminais também fazem parte. Como eu disse, o início da eletromobilidade, readequação do sistema viário com faixas exclusivas, a atração de novos usuários e mais velocidade e capacidade operacional para essas duas linhas. Eu vou pegar só um pouquinho de água aqui, eu estou ficando com a garganta assim. Então a gente começou a trabalhar junto ao Banco Interamericano em 2019. No processo de negociação do empréstimo, nós nos comprometemos com o banco de realizar consultas públicas. Nós fizemos em 2019
4 consultas públicas presenciais, muito parecidas com essa reunião que nós estamos fazendo hoje, para apresentar e ouvir da população, à época, né, as impressões com relação à ideia do projeto. Ainda os projetos executivos ainda não tinham sido contratados. Em 2022, junto com o Ligeirão Leste-Oeste, nós fizemos uma consulta online. Era era uma época de final de pandemia, então nós fizemos online também para divulgar as duas obras, né, Inter 2 e BRT Leste-Oeste. E essa consulta ficou 60 dias disponível. Tivemos mais de 2.000 participantes, inclusive de moradores de municípios da região metropolitana. Então, esse processo, que já vem desde 2019, começou com os estudos desenvolvidos pelo IPUC. Em 2019, nós realizamos as consultas públicas. Depois nós tivemos o processo de desenvolvimento dos projetos, a publicação das licitações, os vencedores, e agora nós estamos nesse momento aqui da reunião pública, onde nós vamos mostrar mais uma vez, mas de forma um pouco mais detalhada, o que está previsto e as nossas ações iniciais com relação às obras, onde que nós vamos iniciar os processos, as frentes e o que está previsto para cada uma dessas frentes. Então, aqui alguns exemplos das consultas públicas que fizemos lá na Regional Cajuru e em alguns outros locais, escolas, igrejas, etc. Algumas obras do Inter 2 já foram entregues, tá? Como a do lote 2 ali na região do Capão Raso. Lote 4 ali é Vitor do Amaral, região Cajuru e Tarumã. A estação Prisma Solar, que vai ser foi a primeira estação para a linha Inter 2, que foi implantada, e as demais estações terão essa tipologia, essa arquitetura. Ressalto que esse modelo de estação é somente para a linha Inter 2. Temos obras em andamento, aqui a região do Xaxim, lote 3.1 também, só que pacotes 2 e 3. E aqui nós temos o conjunto de vias que nós vamos trabalhar aqui na região deste lote que nós vamos falar hoje. Então nós temos algumas obras. Vocês analisando e verificando esse conjunto de vias, né, desenhadas no mapa, parece assim que ela está solta, né? Não. Mas na realidade é um conjunto de intervenções para essa região denominada lote 3, e que ele está subdividido em lotes de contratação separados. Então a gente já tem um lote de contratação acontecendo aqui que se conecta com isso aqui também. Um outro lote de contratação também que vai envolver transversalmente estas vias. E por fim, o lote 3.2 e o que resta do lote 3.1. Principais objetivos aqui. Primeiramente, nós temos as linhas Interbaios 2 e Inter 2 trafegarão por vias paralelas aqui e chegarão na Marechal Floriano, acessarão o Terminal Auer e seguirão sentido estação UFPR lá no Centro Politécnico. Para tanto, nós vamos estruturar e melhorar regiões que careciam de uma melhor infraestrutura. Então nós estamos aproveitando a possibilidade de ter um recurso de financiamento para o transporte público, para também melhorar a situação em algumas regiões da cidade, como implantação de binários e estruturação, principalmente aqui dessa zona de serviço, que ela é pouco estruturada. Então nós vamos implantar 2 vias em formato de binário, que é a Carlos Delaé
com a Bartolomeu Lourenço do Gusmão, de forma a melhorar e qualificar aquela região que hoje, basicamente, só possui vias com pavimento alternativo. Então, aqui eu não vou citar nominalmente todas as ruas, né, mas a gente está intervindo no lote 3.1 com vias do Auer e Boqueirão. Essas com esse símbolozinho um pouquinho mais claro será com pavimento de concreto, e essas com o símbolo um pouquinho mais escuro será de pavimento asfáltico, tá? Então todas essas vias nós vamos intervir, que são aquelas mesmas vias que estavam previstas ali no mapa. A licitação foi vencida pela empresa Castilho Engenharia, aqui representada também hoje, agradecemos a presença. Valor 139 milhões de reais, prevendo, como eu falei, requalificação requalificação e reestruturação viária, a implantação da nova ponte, mas depois mais para frente vai aparecer, nova ponte sobre o Rio Belém ali na Alcino Guanabara, a abertura da Flávio Mariano Ribas até Salgado Filho, configurando um binário para aquela região, novo paisagismo, calçamento, nova iluminação pública e infraestrutura de drenagem. O contrato de obra se inicia agora no mês de julho, com previsão de entrega de 18 meses. Historicamente, os dois contratos que nós já executamos com a empresa Castilho, a empresa entregou os 2 lotes dentro do prazo previsto. Então, o que a gente espera é que para esse lote também o desempenho seja o mesmo. Então, aqui as intervenções de forma um pouquinho mais detalhada, né? A implantação de pavimento definitivo, eu já explico o que é isto. Na Oliveira Viana com João Soares Barcelos, configurando de forma definitiva a infraestrutura que faz parte do binário que atende à estação Fani, se eu não me engano, tá? Hoje essas 2 vias já estão em formato de binário, mas sobre pavimento alternativo ou pavimento reciclado, o que tem uma vida útil bastante menor do que uma via com pavimento definitivo. Então, em função do alto fluxo e da ligação com a linha verde, nós vamos estruturar, além de implantar calçadas, acessibilidade, iluminação, tudo novo, né, e adequado às normas nessas 2 vias também. A linha Inter 2 vai estar trafegando aqui, Hipólito da Costa e Evaristo da Veiga, né? E até a Marechal eles vão ao Terminal Auer, que nós vamos ter um novo Terminal Auer também em breve, com recursos daí do governo federal. Para melhorar a estruturação, né, e aproveitar essa oportunidade de estar trabalhando na região, já é uma demanda bastante antiga de estruturar a Carlos Delaé e a Bartolomeu Lourenço Gusmão, ficando a Carmelitas como suporte. Carmelitas talvez seja a única via desta região entre o Rio Belém e a Marechal Floriano que possua pavimento definitivo. O restante é tudo pavimento alternativo ou antipó, sem calçada, sem meio-fio, né, com drenagem insuficiente. Então a gente está aproveitando essa oportunidade, esse recurso, para estruturar esta zona de serviço que tem muitas empresas, muitas pequenas indústrias, muitas atividades comerciais que a gente entende que essas intervenções vão beneficiar e valorizar esta região. Assim como a implantação do binário da Alcino Guanabara, chegando a Salgado Filho, acessando a José Rittmeyer, desculpe. Você me atrapalhou.
Eu que me adiantei aqui. Passe lá, do Andes. Então, ali o binário da José Itmeyer, Júlio César Ribeiro de Souza, Alcino Guanabara e Flávio Mariano Ribas. Então, nós vamos fazer. Hoje, a Alcino Guanabara ela termina no Rio. Nós vamos implantar uma nova ponte aqui. Esta rua Irocu, ela é bloqueada, bem próximo ali à região do CEMEI, né? Nós fizemos uma desapropriação, vamos abrir esse trecho e ligar até a Salgado Filho e fazer um complexo ali viário, melhorando a circulação e a fluidez também na Salgado Filho. Então, essa reestruturação é importante com a implantação da nova estação Salgado Filho, tá? A estação deixará de ser aquela existente lá hoje, que ela tem uma dimensão, a gente chama de duplo ataque, né? Ela tem acesso pelos dois lados, mas para melhorar a capacidade do sistema e o conforto, nós vamos implantar naquele modelo, né, prisma solar, as estações ali próxima à estação existente, mas daqui a pouco eu vou detalhar melhor. Essas indicações em verde é onde vai ser implantadas faixas exclusivas, tá? Então nós vamos ter faixa exclusiva aqui na Alcino Guanabara, na José Itmeyer e na Júlio César Ribeiro de Souza, chegando à região da Marechal Floriano e Terminal Auer. Como eu mencionei, futuramente, esperamos que em breve nós vamos ter nós vamos fazer a reconstrução do Terminal Auer, né, um terminal bastante antigo, em que o município busca recursos, já está bastante adiantado junto ao governo federal, né, para que a gente reconstrua o Terminal Auer. E agora a configuração de alguns trechos viários, só para vocês terem uma noção inicial do que está previsto. Essas imagens, elas estão fixadas nas paredes aqui, depois com o tempo vocês podem verificar com mais tempo, mais cuidado, como também esse material vai ficar disponível nas administrações regionais. Quem tiver interesse também pode ir lá consultar esses materiais gráficos. Então, da Oliveira Viana, que é a extensão do binário da estação Fani da linha verde, no sentido linha verde, se eu não me engano, acho que sim. Ele tá previsto 3 faixas e estacionamento do lado esquerdo. Sentido bairro? O norte ali eu fiquei meio perdido. Então aqui sentido bairro, 3 faixas de estacionamento do lado esquerdo e sentido linha verde também com 3 faixas de estacionamento do lado esquerdo, calçadas em concreto, paisagismo, iluminação, drenagem, etc. A Oliveira Viana vai ser pavimentação neste trecho de obras, ele vai ser pavimentação em concreto, e a João Soares Barcelo com pavimento asfáltico. Aqui o Rio Belém, né? Nós vamos ter a nova ponte sobre o rio, a conexão da Flávio Mariano Ribas, Irocu e Alcino Guanabara, tá? Chegando aqui nas imediações da Salgado Filho, a nova estação. Também vamos mexer na Salgado Filho, porque ela vai ficar um complexo viário aqui, que hoje é um pouco entroncado ali, vai melhorar bastante ali a circulação. Essa é a conexão, né, onde nós fizemos a desapropriação aqui na esquina, aqui está o CEMEI,
Já fizemos contato com o CEMEI, não sei se tem alguém do CEMEI aqui hoje, mas nós já contactamos. A gente vai fazer um trabalho ali para não prejudicar o embarque e desembarque dos escolares e também ver alguma questão ali, alguma necessidade também futura que a gente possa melhorar a segurança e preservar a segurança viária ali no local. Subindo a Flávio Mariano Ribas, em função da topografia, nós só teremos 2 faixas e, onde possível, estacionamento. Aqui a gente tem uma situação topográfica um pouco atípica, que as casas, muitas residências, que ali basicamente é residencial, e muitas residências ou estão muito acima do nível da rua atual ou muito abaixo. Então, não é possível fazer grandes alargamentos, senão a gente inviabiliza os acessos às casas. Então, ali foi mexido muito pouco, de forma a preservar a possibilidade dos acessos às casas ali, aos imóveis em geral. No sentido oposto, José Ritmeia, nós vamos ter a faixa exclusiva descendo, 2 faixas e estacionamento do lado esquerdo. A reestruturação, né, desse trecho da Salgado Filho, Capitão Zepim, que é esta aqui, e José Ritmeia, sentido Viaduto Estaiado, Centro Politécnico, Estação UFPR. Então hoje nós temos basicamente essa configuração, né? Nós temos a Salgado aqui, então a gente virou a imagem, tá? Então aqui está Salgado Filho, aqui sentido Uberaba, Capitão Zepim, aqui nós vamos sentido Viaduto Estaiado, Coronel Francisco H. dos Santos, a atual estação Salgado Filho, tá? Essa é a estação existente. E a nova geometria que a gente vai implantar, tá? Capitão Salgado Filho permanece em sentido duplo, mas com o aumento de faixas de circulação. Ele vai fazer, inclusive, relocação de algumas estruturas de rede elétrica aqui, de forma a propiciar a implantação das 2 faixas, melhoria da segurança, da capacidade das aproximações, né? Então, a Capitão Zepim, eu estou vindo aqui do Auer, acessando a Salgado Filho, o Capitão Zepim, vou lá para o Viaduto Estaiado, sentido oposto também. E aqui neste espaço que teremos a nova estação Salgado Filho. Teremos, como eu mencionei, o alargamento da pista aqui da Salgado Filho, né? Os sentidos de circulação, então, haverá a possibilidade das conversões à esquerda, né? A melhoria da fluidez. Isso aqui que a gente espera agora após a implantação, né? 2 faixas por sentido nas aproximações, José Ritmeia desce, a nova estação Salgado Filho, a nova Salgado Filho neste trecho e a Capitão Zepim estruturada. Aqui olhando na frente da Electrolux sentido Auer, nós temos a nova estação, né? A configuração geométrica vindo lá da Capitão Zepim, o ônibus o Inter 2 vai parar aqui, né? Vai ter 2 faixas para o tráfego em geral. No sentido horário, o ônibus Inter 2 vai parar desse lado, em sentido único e desativando a atual estação que é nesse local aqui. Aqui a chegada da Flávio Mariano Ribas na Salgado Filho. Hoje nós temos um posto de gasolina aqui da Piranga, né? Essa confluência, ela é já há bastante tempo. A prefeitura vem sempre fazendo algumas correções geométricas, algumas melhorias, colocação de semáforo.
Agora nós vamos melhorar em definitivo essa confluência aqui, esse acesso ao Salgado Filho. Tá. Agora, dentro da zona de serviço ali no Auer, na Carlos de Laet, como que vai ficar a configuração do binário, tá? Nós teremos, ele terá uma extensão considerável, né? Está previsto, face à utilização e face à demanda comercial, nós teremos estacionamento dos dois lados e 2 faixas de circulação. A Júlio César Ribeiro de Souza no sentido oposto, né? Saindo aqui do terminal Auer, nós teremos a faixa exclusiva. Desculpe, essa é o Alcino Guanabara, né? Alcino Guanabara sentido Rio Belém, nós vamos ter a faixa exclusiva, 2 faixas de estacionamento do lado esquerdo. Agora sim é Júlio César Ribeiro de Souza, que teremos, aqui é Marechal Floriano, tá? Aqui é onde nós temos a Droga Raia hoje, né? Sentido Xaxim. Teremos infraestrutura cicloviária do lado esquerdo, 3 faixas, né? Calçamento, paisagismo e iluminação. Com relação à execução das obras, tá? O início. Então nós temos, que está em vermelho, que vai iniciar as intervenções em agosto. E o que está em lilás, que iniciará em setembro. E depois vai depender de uma série de fatores em que a fiscalização da obra, junto com a empresa executora, vão discutir e verificar as melhores possibilidades. Mas, num primeiro momento, para que a gente dê total transparência e a melhor informação possível para os moradores, a gente não se arrisca a falar de médio prazo, considerando os 18 meses. É melhor a gente começar a informar e depois, na medida do possível, nós vamos informando novas frentes de obra. Então, iniciaremos as intervenções na nova ponte do Rio Belém, como também na Alcino Guanabara, Salgado Filho, Capitão Zepim. Aqui tem um detalhe que é importante ressaltar. Nós iniciaremos nas vias com o menor tráfego, com exceção da Salgado Filho, que vamos começar com a drenagem, mas temos a Capitão Zepim, apesar de ter um certo movimento de desvio, mas ela é pouco estruturada e tem alternativas. Na sequência, a Bartolomeu Lourenço Guzmão, também, que hoje não tem tanto tráfego quanto a Carlos de Laet tem. Então, primeiro a gente estrutura, viabiliza um tráfego mais pesado e trabalhamos na via paralela posteriormente. Em setembro, continuaremos ali a Flávio Mariano Ribas, a partir do Rio, né, subindo sentido Salgado Filho, e iniciaremos as intervenções na José Ritmeyer. A José Ritmeyer, ela vai ser uma recuperação de pavimento, porque ela já possui pavimento definitivo, então é uma intervenção mais rápida e mais fácil de fazer. Então aqui maiores detalhes da ponte. Esta ponte, em função da cota de máxima enchente do Rio Belém, né, e é uma exigência hoje normativa, ela tem que estar numa altura de forma que, havendo um evento extremo, ela não seja atingida, a sua estrutura não seja atingida nem danificada. Então ela terá uma cota
significativamente maior que a cota das ruas transversais, né? Ela estará em torno de 3 metros acima, né? O seu ponto mais alto vai estar em torno de 3 metros acima da Alcino Guanabara. Com isso, nós vamos deixar a rua Canal Belém, ela deixará de passar, de cruzar a Alcino Guanabara. Com isso, que depois eu vou mostrar, vai ter um desvio definitivo da linha Canal Belém, que transita aqui na Avenida Canal Belém. Em seguida, nós vamos iniciar... Em seguida, não. Ao mesmo tempo, nós vamos iniciar a drenagem na Alcino Guanabara, do sentido Rio Belém, Marechal Floriano, com prazo estimado entre agosto e janeiro. Volte ali, por favor, no slide anterior. Só voltando a falar da ponte, que eu falei do projeto, mas não falei dos prazos aqui, tá? Então, o prazo estimado para essas intervenções junto à ponte, a estrutura da ponte, com bloqueios totais, e depois ele será permanente, entre agosto e maio do ano que vem também é o período que a gente pretende intervir diretamente nessa estrutura. Com as intervenções na Alcino Guanabara, nós vamos promover bloqueio parcial para execução da drenagem, tá? Pretendemos trabalhar nesta via entre agosto e janeiro do ano que vem. Posteriormente, nós vamos fazer posteriormente a drenagem, daí que começa a pavimentação e a execução de calçado. O trecho da Salgado Filho também, bloqueio parcial, né? Então ali vai ter um certo problema de tráfego ali durante alguns meses nesse trecho da Salgado Filho, tudo devidamente sinalizado, né, e informado. Importante que sempre que possível a população entre em contato pelos nossos canais também para nos ajudar e subsidiar nas intervenções, qualquer problema, né, que a gente envolve aqui muitas atividades e um fluxo de veículos bastante grande. Então, bloqueio parcial, prazo estimado desta intervenção de drenagem é somente agora no mês de agosto, e nós vamos fazer esse trabalho de drenagem ali na Salgado Filho. Depois inicia a escavação, pavimentação e o calçamento. Na Capitão Zepim, drenagem e escavação para a implantação do pavimento definitivo, né, com prazo estimado entre agosto e setembro. Depois, nós vamos fazer pavimentação e calçada, ou seja, esses serviços iniciais entre agosto e setembro. Depois vem a pavimentação, depois vem o calçamento. Daí, dentro do prazo de 18 meses, nós temos para concluir todo esse complexo de obras. Logicamente que nós vamos entregando paulatinamente os trechos viários, né? Mas esses aqui são prazos iniciais das nossas intervenções. Bartolomeu, Lourenço e Guzmão, bloqueio parcial também para execução de drenagem e escavação entre agosto e novembro. Depois, escavação, pavimentação e calçamento. Então, nós vamos ficar alguns meses trabalhando nessa via e requalificando ela. Guirocu, Gastão Ayape, bloqueio parcial, né, mantendo a acessibilidade ao CEMEI Caramuru, né, bloqueio total desde o Rio Belém e Alvorada, né, para a implantação da estrutura de pavimentação e da estrutura de cabeceira da nova ponte, iniciando com intervenções de drenagem, com prazo entre setembro e outubro, as intervenções de drenagem nesse trecho.
Francisco H. dos Santos e José Itmeia, iniciaremos a drenagem aqui na Salgado Filho, sentido Viaduto Staiato, entre setembro e novembro. As primeiras intervenções que a gente faz é a infraestrutura de drenagem, né? Ela é básica para o desenvolvimento das demais ações, né? Setembro a novembro trabalhando nessa drenagem, nesse trecho viário. Então aqui algumas fotos de execução de redes de drenagem, né? Nós fazemos a escavação normalmente na área de calçada, mas não é sempre, tá? Normalmente os projetos prevêem essas escavações na área de calçada para não precisar interromper o tráfego para a implantação. Todavia, ela é feita somente de um lado, de forma que os pedestres possam usar o calçamento do outro lado da rua, como alternativa. Esse aqui é um exemplo de escavação com substituição de material, quando nós temos um subleito, que nós chamamos assim, quando nós temos o solo da região ruim, né? O projeto prevê uma retirada desse solo ruim para a colocação de um solo bom, para dar suporte de forma definitiva ao pavimento que vai ser ali implantado e dar suporte ao tráfego que ali passará a ter, né? Não são todas as vias que contarão com esta escavação, mas é um exemplo de trechos que poderão acontecer. Essa escavação, ela ocorre de forma rápida porque imediatamente a escavação é feita a recomposição com material novo. Então é feita a escavação, a recomposição da base, né? O espalhamento desse material, compactação, depois a estrutura de base com concreto compactado a rolo, desculpa, que a gente chama de CCR, né? Que é um material com maior capacidade de suporte, e por fim a implantação, a montagem das formas e concretagem no caso das vias que terão pavimento de concreto. Hoje a gente tem um panorama diferente de 10, 15 anos atrás, é que, face os custos e as questões globais e inflacionárias, o pavimento de concreto ele passou a ter um custo de implantação mais barato que o pavimento asfalto. Por isso que boa parte das vias que a gente vem intervindo no Inter 2, principalmente as vias que não possuíam estruturação definitiva, elas estão passando a ter pavimento de concreto. Além de que, a longo prazo, o pavimento de concreto tem uma vida útil de 20 anos e o pavimento asfáltico de 10, né? Então, você ganha 2 vezes com a implantação de pavimento de concreto. Calçamento em concreto também. Então, após a implantação do meio-fio, é montada aqui as formas para o calçamento e, por fim, é feita a concretagem. Com relação ao transporte coletivo, tá? Eu vou falar especificamente das linhas que serão afetadas por essa primeira etapa de obras. Essas que eu mostrei agora para vocês. Primeiro momento, a linha Canal Belém e Salgado Filho, que transitam pela José Itmeia e Júlio César Ribeiro. Em função das intervenções, elas serão desviadas, né? Não é um grande desvio, mas o que está em azul ali é o pequeno desvio que ela vai sofrer, essa alteração de itinerário. Canal Belém, como eu comentei, né, é uma linha que vem lá do extremo sul do Rio, né?
margeando o Rio Belém, indo até a linha verde. Ela, em função das obras da ponte e também depois de forma definitiva, ela passará a ter um desvio pela Rua Alvorada, retornando ao Canal Belém posteriormente. Teremos aqui serão desativados esses pontos, né, e com a implantação de nova sinalização dos pontos na Rua Alvorada, nos dois sentidos. Sempre é importante ressaltar que quando a gente firma um financiamento com um banco de desenvolvimento, né, no caso o Banco Interamericano, nós, município, que já é uma boa prática nossa, mas isso é firmado junto com o banco, são práticas socioambientais, que são obrigatórias e nós somos cobrados pelo ente financiador para que a gente cumpra com essas regras que a gente pactua com eles. Então, algumas dessas regras que a gente pactua e que a gente tem o dever e já de ofício já fazemos quase que rotineiramente, é a execução dessas práticas, que consiste na organização, cobrar, né, uma boa organização dos executores do canteiro de obras, ter uma gestão adequada dos resíduos da construção, a destinação adequada, os licenciamentos adequados para a destinação dos resíduos que essas obras geram, manter sempre que possível e muito necessário a acessibilidade aos imóveis. Lógico que os bloqueios parciais, eventualmente, por um período, por um dia, ou em função do pavimento de concreto, por alguns dias, gera um impacto à acessibilidade aos imóveis, mas é uma premissa que, na medida do possível, haja a garantia de acesso a todos os imóveis. O controle da poluição sonora e poeira, em muitos casos, quando é feita a escavação e a recomposição com material de subbase, dependendo da época do ano, a temperatura, nós temos o problema com poeira. Então, sempre que alertados, e a nossa equipe de supervisão ambiental também sempre atenta, nós pedimos que os executores, na medida do possível, sempre passem com um caminhão-pipa para diminuir o poeirão e não incomodar tanto os moradores e comerciantes das vias afetadas. Cobramos de maneira bastante veemente a segurança dos trabalhadores envolvidos nas obras, como também a segurança dos transeuntes que são afetados pelas obras nessas vias. Então nós sempre exigimos dos executores a implantação de caminhos seguros. O caminho seguro não é o melhor caminho, porque nós estamos em meio a obras, mas tem que ter uma sinalização, tem que ter uma rota bem sinalizada e segura para que os moradores, de forma geral, e as pessoas que transitam a pé nessas vias, transitem com segurança. Comunicação sobre o andamento das obras é uma premissa que depois a gente vai falar um pouquinho de comunicação, tá? As necessárias compensações e licenciamentos no caso de supressão vegetal, tudo feito dentro do que a legislação determina. E, por fim, sempre alertando que todas essas intervenções trazem, num primeiro momento, transtorno, mas num segundo momento, benefícios gerais e também valorização das propriedades. Isso é histórico, né? Principalmente onde a infraestrutura é um pouco mais precária hoje, após as intervenções, há um incremento significativo no valor dos imóveis que são beneficiados por essas obras. Alguns avisos importantes. Lixeiras, tá?
De acordo com a nossa legislação, a lixeira na calçada, ela é tolerada pelo município, mas ela não é permitida. A configuração aprovada pela Secretaria do Urbanismo é não um caixotão desse, que isso aqui é para um prédio, mas na medida do possível embutida na grade. Como nós vamos intervir na calçada, nós vamos acabar afetando, e até o próprio desenho da calçada afeta as lixeiras existentes. Então é bom sempre ressaltar que, na medida do possível, caso tenham interesse em preservar as suas lixeiras, retirem antes, ou o pessoal da própria obra vai retirar e entregar para o proprietário da lixeira. Fica a critério. Mas é sempre bom ressaltar que as lixeiras não serão recolocadas e nem permanecerão nos locais existentes. Acessos. Temos acessos e guias rebaixadas, tá? Todo acesso a uma residência ou um imóvel que seja para estacionar o seu veículo em uma garagem ou num pátio após o recuo, ele possui, o direito de ter uma guia rebaixada para acesso ao seu imóvel, porque ele possui uma garagem ou um pátio lá no fundo ou uma outra residência lá no fundo para acessar. Isso a legislação permite. O que a legislação restringe existe, e quando nós intervimos, nós modificamos a situação. Estacionamento no recuo. Estacionamento no recuo, quando o projeto for implantado, a guia não vai ser implantada guia rebaixada. A guia vai ser alta e vai ter uma calçada aqui, e provavelmente onde estão esses carros aqui, certo? Vai ser solicitado, no caso parecido com um comércio desse, vai ser solicitado pela Secretaria de Urbanismo a implantação de uma mureta. Por que não é permitido? Vamos imaginar um pedestre, uma idosa, um idoso trafegando atrás de uma linha de carros, entrando e saindo paralelamente, constantemente. É uma situação de segurança bastante complexa, principalmente envolvendo pessoas com mais idade, crianças, pessoas com dificuldade de locomoção. Então, nós, como poder público, temos que garantir a segurança viária e a segurança principalmente dos mais vulneráveis, que são os pedestres. E essas situações, sejam elas residenciais ou comerciais, elas deixarão de ter guia rebaixado. No artigo 65 do Código, se eu não me engano, do Decreto de Calçadas, diz que a guia rebaixada é permitida apenas quando possuir vagas ou área de estacionamento dentro do lote, entenda-se como estacionamento, como neste caso aqui, área fora do lote do recuo com uso de garagem de veículos. Nossos canais de comunicação. Nós temos 3. Ou mais usual, né, e para alguns de mais fácil acesso e com mais opções de acesso, é o canal 156, né, nossa central 156, que pode ser feita solicitação, queixa, reclamação via telefone, por internet, pelo chat que tem no site e pelo aplicativo no celular. Para questões mais pontuais e de maior gravidade, nós pedimos que vocês acessem o nosso canal de WhatsApp da AUTAG Social e, preferencialmente, até por uma questão de formalização, que usem o e-mail, o tagsocial@curitiba.gov.br.
Essa comunicação é importante, é um canal que a gente ressalta e em todas as reuniões públicas nós apresentamos, e ainda assim nós somos cobrados e criticados por não abrir, né, possibilidades de comunicação com a população em geral. Mas não deixe de nos contatar à medida que entenderem necessário. Todas as situações serão atendidas. Havendo necessidade, nós vamos no local, nós vamos ouvi-los, nós vamos tentar entender possíveis situações e impactos que estejam sofrendo e tentar, na medida do possível, procurar meios de mitigar estes impactos sofridos. Então, como eu disse, né, os transtornos passam, os benefícios ficam. Aqui as nossas imagens, a gente faz isso aqui são modelos 3D baseado no projeto executivo, então, em cima de um levantamento geométrico da cidade real. Então, aqui nós temos algumas imagens aí ilustrativas, que depois, daqui 18 meses, eles se tornarão realidade. Só fazendo uma ressalva, a estação Salgado Filho não está previsto neste lote de obras. Ela será a estação em si, a estrutura, o vidro, a placa solar, a porta, ela vai ser licitada separadamente, porque são obras com tipologias totalmente distintas, uma obra viária como obra de estação. Então, ainda no segundo semestre deste ano, nós vamos iniciar a contratação destas estações, inclusive a Salgado Filho. De forma geral e resumida, vamos nessa região intervir 11 quilômetros, com melhorias completas de infraestrutura, a nova ponte, pavimentação definitiva nas vias que não possuem pavimentação definitiva, importante intervenção na zona de serviço, né? Essa zona de serviço onde nós temos um grande volume de barracões, de atividades comerciais importantes e relevantes, que geram empregos e receita ao município. As faixas exclusivas para dar celeridade ao usuário do transporte, acessibilidade e calçadas seguras, melhorando, né, aquela situação que nós, curitibanos, sempre criticamos, que era as calçadas de lousa, irregulares, né? A gente tem um passivo muito do passado com relação a isso. Então, na medida do possível, o município vem mudando essa configuração com diversos materiais, seja paver, seja concreto, sinalização viária e iluminação pública adequada e a contribuição, né, à valorização imobiliária de forma geral que essas intervenções vão proporcionar. Mais uma vez aqui os nossos canais de comunicação, fiquem à vontade. Como eu disse, todas as solicitações depois vão ser respondidas, todas as solicitações, dúvidas, queixas, todas serão respondidas com calma pelos nossos técnicos, né? Hoje está frio, já está tarde, então é bom depois o pessoal amanhã com calma, com tempo, com a cabeça fresca, a gente vai responder, nada vai ficar sem resposta. E havendo necessidade, nos contate para eventuais e melhores esclarecimentos, talvez em campo ou aonde vocês, ou na regional, né? A gente vai estar sempre à disposição de vocês. Acabou? Então tá. Era isso, espero ter sido claro. A apresentação estendeu um pouquinho, era um pouquinho longa, mas é sempre importante a gente ressaltar com detalhes todas as intervenções. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.